pessoas que dizem assim: pastor, eu irei sair da igreja porque eu não vi resultado na vida do meu familiar. Eu vou sair da igreja porque eu não vi uma mudança que eu queria ver. Nós temos que vir na igreja não só para ver mudança na vida da nossa família. Nós temos que vir na igreja para dar um abraço no nosso Pai que é Deus, para, adorar o nosso Deus, independente do resultado. Independente se Ele fez na nossa vida ou não fez aquilo que nós pedimos. Zacarias e Isabel. Abra sua Bíblia aí, você que trouxe, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Enquanto você acha, eu quero fazer uma oração para abençoar a vida de todos vocês em nome de Jesus. Você que está me acompanhando também em casa, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco essa mensagem que vai ser para o crescimento espiritual da sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha me usar como instrumento, meu Pai. Eu sei que essa palavra ela vai ecoar, essa palavra, meu Deus, ela vai chegar em lugares que nós nunca fomos. Ela vai chegar em países que nós nunca fomos, em casas que nós não conhecemos, em pessoas que nós nunca vimos. Mas o Senhor vai direcionar essa palavra, meu Pai, para chegar a cada pessoa que esteja precisando ouvir essa palavra. E quando essa palavra chegar, a palavra ela tem poder de transformar. A palavra ela tem poder de edificar. A palavra tem poder, Senhor, de ressuscitar. Então, meu Deus, se tem alguém que está sendo envergonhado, se tem alguém, meu Deus, passando momentos de humilhação, de tristeza, que através dessa palavra, que não é minha, que é do Senhor, que nós venhamos aprender, Senhor, e assim venhamos ser abençoados para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Você que crê, diga: meu Deus, fala comigo através dessa palavra. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu gostaria de pedir para você agora prestar muita atenção, e nós vamos meditar, vamos tirar lições do que nós podemos aprender com Zacarias e Isabel. Amém, pessoal? Abra a sua Bíblia no livro de o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, no verso 5. Vamos entender, vamos ler do 5 ao 7 e entender quem era Zacarias e quem era Isabel. Diz assim, olha o que diz aqui: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Fale comigo: ambos eram justos diante de Deus. Amém? Aí diz mais: vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Olhe para mim, vamos entender o que nós tiramos já. Eu quero falar 5 lições que nós vamos tirar desses textos que nós vamos ler. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Isabel e Zacarias eram um homem e uma mulher de Deus. Eram um homem e uma mulher de Deus. Eram pessoas que andavam irrepreensivelmente, ou seja, não tinha do que repreender aquele casal. Era um casal fiel a Deus. Era um casal que fazia a vontade de quem? De Deus. Mas eles carregavam dentro de si uma frustração, porque antigamente não é como hoje, que hoje as pessoas elas optam em ter ou não ter o quê? Filhos. Naquela época a mulher casava
quando dava, antes de dar 1 ano, a mulher já tinha que estar o quê? Grávida. A mulher geralmente já estava grávida. E para você ver, antigamente, bem antigamente, era 30, 25 filhos, 20 filhos. É ou não é verdade? Então, Isabel, ela queria muito ter um filho. Mas naquela época aqui, nesse momento que nós estávamos lendo aqui, ela já não poderia ter filho, porque, em primeiro lugar, ela era estéril, e em segundo lugar, ela já tinha idade avançada, ela já era uma senhora de idade, ela já tinha fechado a madre dela, não tinha como ela ter filho, não tinha, humanamente falando, era impossível. Mas Zacarias e Isabel eram pessoas de quem? De Deus, eram pessoas fiéis a Deus, eram pessoas que andavam irrepreensível naquele tempo, que faziam a vontade de Deus. Então, eu quero compartilhar já com você a primeira lição que a gente aprende com Zacarias e com Isabel. Coloca para nós a primeira lição aí, por gentileza. A primeira lição que nós aprendemos é que o fato de servir a Deus e andarmos de acordo com a sua palavra não nos livra das frustrações desse mundo. Olhe para mim, nesse mundo, muitas e muitas das vezes, nós vamos ouvir de Deus o quê? Não. Você que tem aí 40, 50 anos, que naquela época os pais eram o quê? Mais rígidos. Os pais falavam mais não. Hoje nós estamos vivendo uma geração que os pais fazem o que os filhos querem. Mas quando nós era pequeno, nós fazíamos o que nossos pais o quê? Deixavam nós fazer. É ou não é verdade? Então, você olha para aquela pessoa que se criou junto com você, que o pai só falou sim, como está a vida dela hoje, e olha para você, que levou um monte de não do seu pai. Pai, eu quero dormir fora. Não, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Pai, eu quero ir para a praia com meus amigos. Não, se a mãe e o pai não for, você não vai. Você foi poupando seu filho. Ele dormiu chorando, ele ficou triste, mas aquilo foi bom, porque talvez se você não tivesse feito isso, teu filho tinha se perdido. Se você não tivesse feito isso, teu filho talvez teria se perdido nesse mundo. E assim é Deus. Quem concorda comigo que Deus é um pai excelente, é um pai maravilhoso? Quem concorda? Então, ele sendo um pai excelente, maravilhoso, muitas das vezes ele vai nos falar o quê? Não. Então o fato de nós estarmos servindo a Deus e andando de acordo com a sua palavra, não quer dizer que nós não vamos ter frustração. Não quer dizer que algumas horas nós não vamos ouvir o quê? Não. Tem horas que nós vamos ouvir o quê? Não. Porque tudo que você vê aqui hoje é tudo passageiro. Tem coisas que você comprou que até hoje você nem usou. Você queria tanto, mas quando veio na tua mão, você nem deu mais o que? Importância. Então eu e você precisamos entender que mesmo nós estando na igreja, mesmo nós estando na presença de Deus, vai ter horas que Deus vai falar para nós o que? Não. Fale para essa pessoa, tem horas que Deus vai te falar não. Amém? Então, não se preocupe, porque Deus permite às vezes que a gente passe por situações ruins, não porque Ele quer nos conhecer, porque Ele nos conhece, mas Ele quer que nós venhamos nos conhecer. Você quer ver quem você é? É na hora da luta. Você quer ver se você é uma pessoa de Deus realmente? É como você se comporta na hora da luta, na hora que uma porta se fecha, na hora que você ouve um não. Amém? Vamos continuar lendo lá, vamos ler o 8, o 9 e o 10 agora. Diz assim: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por quê? Por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Olhe para mim, antigamente existia o santuário, que era o Santo dos Santos, que só entrava dentro desse santuário só o sacerdote. Eles amarravam uma corda no sacerdote, e essa corda eles colocavam um sino, que quando o sacerdote andava de um lado para o outro,
dentro do santuário, porque ele estava lá sozinho. Então eles escutavam do lado de fora o quê? O sino. Se demorasse muito e eles não escutassem o sino, ninguém podia entrar lá dentro para resgatar aquele sacerdote, porque quem entrasse lá dentro em pecado, mal com Deus, corria um sério risco de morrer. E aí, quando alguém morria lá dentro, eles pegavam e puxavam pelaquela corda a pessoa, porque aquela pessoa entrou no santuário sem estar bem com Deus. Existia um sorteio, existia, hoje vai entrar você. Se a pessoa não estivesse bem, a pessoa tinha que falar, eu não estou o quê? Eu não posso entrar, porque entrar no santuário não era brincadeira. Entrar no santuário a pessoa podia até acabar com a vida dela. E esse queimar incenso no santuário, naquela época, fale para essa pessoa que está do outro lado, naquela época servia como adoração a Deus. Eles entravam no santuário, queimavam incenso e faziam as suas orações, levavam a petição do povo. Naquela época, esse ritual, ele servia como adoração, Mas olha só, a segunda lição que a gente aprende, coloca o 2 para nós, por gentileza. A segunda lição que a gente aprende com Zacarias e Isabel. Segunda lição, Zacarias se manteve o quê? Fiel, mesmo não tendo o que mais queria, que era um filho. E não foi sorte dele entrar no santuário, e sim providência de Deus. Zacarias, pensa comigo, um homem que chegou na sua velhice, vamos dizer assim, ele já era um senhor, a esposa dele avançada em dias, vendo nascer 10, 20 crianças, talvez por semana nascia, porque imagine só, imagine como era naquela época, um monte de criança nascendo, e ela sabendo que ela não poderia ter o quê? Filho. Mesmo assim, eles não olharam para isso, e se manteram como? Fiel a Deus. Esse é um segredo para a gente conquistar o que a gente quer. A gente atende pessoas que dizem assim, pastor, eu irei sair da igreja, porque eu não vi resultado na vida do meu familiar. Eu vou sair da igreja porque eu não vi uma mudança que eu queria ver. Nós temos que vir na igreja não só para ver mudança na vida da nossa família. Nós temos que vir na igreja para dar um abraço no nosso Pai que é Deus, para, adorar o nosso Deus, independente do resultado. Independente se Ele fez a nossa vida ou não fez aquilo que nós o quê? Pedimos. E outra coisa, a Bíblia fala que coube-lhe por sorte, olha só, entrar no santuário para queimar o incenso, mas eu não vejo como sorte, eu vejo como providência de Deus. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que você vai dizer assim, olha que sorte que eu tive. Não é sorte, é providência de quem? De Deus. Então, segunda coisa que a gente aprende, Zacarias e Isabel, eles se manteram fiel, mesmo não tendo o que mais queria. Você, se Deus falar um não para você, você vai continuar firme ou você vai abandonar a fé? Se Deus falar um não para você, você vai permanecer fiel na presença de Deus? Porque é fácil estar na presença de Deus quando as portas estão se abrindo, quando é tempo de crescimento. Mas pode haver que a gente passe momentos que não seja de portas abertas, seja de portas fechadas. Pode haver que haja momento que não seja de crescimento. E aí, nós vamos continuar adorando? É isso que você tem que pensar. É isso que eu e você temos que pensar. O relacionamento com Deus não é só quando Deus faz o que a gente quer. É que nem ontem eu estava escutando a Nicole pregando, e ela falou algo muito interessante, que ela disse o seguinte: já pensou você que é pai, o teu filho peca ou faz alguma coisa que não devia, você vai lá no cartório e fala, eu não quero mais que você seja o meu filho? Assim Deus não vai fazer. Ninguém tem coragem de fazer isso, e Deus também não vai fazer. Você é filho de Deus, mas você tem que entender que tem horas que Deus vai falar sim, e tem horas que Deus vai falar o quê? Não. Você está preparado para o não de Deus? Você está preparado para continuar fazendo a vontade de Deus em qualquer circunstância? Pensa nisso. Segunda lição é essa: Zacarias e Isabel se manteve fiel, mesmo não tendo o que mais queria, que era um filho. E não foi sorte dele entrar no santuário,
e sim providência de Deus. Vamos ler do 11 ao 17 agora. E diz mais: e eis que lhe apareceu um anjo, de quem? Do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e se apoderou dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, ou seja, não tenha medo, porque a tua oração foi o quê? Foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará luz a um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois será o quê? Grande diante do Senhor. Não beberá vinhos nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Eu quero só fazer uma observação, para você que me acompanha na internet, para você, talvez até pregador, pastor que prega, que as pessoas podem beber. A Bíblia está falando aqui, ó, o próprio anjo falando para Zacarias, que o filho dele ia nascer cheio do Espírito Santo. E diz mais, olha só, ia ser cheio do Espírito Santo, pois será grande diante do Senhor. Para ser grande diante do Senhor, não beberá vinhos e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aí então entra em contradição quando alguns pastores pregam que pode beber, mas é só não se embriagar. Quantas foram as pessoas que tiveram a vida destruída por causa da bebida? Quantas são as esposas? Talvez você nunca atendeu. Você, pastor, que fala essas coisas, você não atende o povo. Você precisa atender as pessoas para você entender que quantas são as mulheres que falam: o meu marido, o meu filho é uma benção até beber, porque quando ele bebe, ele quebra as coisas em casa, ele me trai, ele faz isso, faz aquilo. Então, um homem que quer ser grande, uma mulher que quer ser grande diante de Deus, ela não vai beber vinho nem bebidas fortes. Isso aí é Bíblia. Amém, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Então, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, militar para o Senhor um povo preparado. Diga glória a Deus. Amém. Olha só, ela não ia ter só um filho, ela ia ter um filho cheio do Espírito Santo, um filho que ia vir. A gente tem que buscar e buscar para receber o Espírito Santo. João, ele nasceu cheio do Espírito Santo, ele não foi dado a vinho nem bebidas fortes, ele passou a adolescência dele se mantendo fiel. Ele foi um jovem que se manteve o quê? Fiel. Ele não fez o que os jovens da época dele faziam. Ele foi um menino separado por Deus para converter pessoas, ganhar o quê? Almas. Então, aquilo que parece que demorou, veio na hora certa. Deus mandou do ventre de Isabel um homem cheio do Espírito Santo. Coloca para nós, por gentileza, a terceira lição que a gente aprende com Zacarias e Isabel. Olha só o que diz aqui: Deus sempre ouve nossas orações e responde cada oração com um propósito. Sabe, quando o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, ele disse: não tenha medo, não temas, a tua oração foi o quê? Ouvida. Deus, ele já ouviu a sua oração. Deus, ele tem ouvido a sua oração, mas entre a tua oração e você receber aquilo que você pediu, existe um tempo. Tem coisas que são milagres. Milagres podem acontecer na hora, mas tem coisas que são um processo. Por exemplo, eu tenho aqui a minha garrafa d'água azul. Se eu orar para essa garrafa mudar de cor, ela muda ou não muda? O que tu acha? Muda ou não? Não, ela não vai mudar. Isso foge da lógica, né? Ela não vai mudar. É claro, a Bíblia fala que se a gente pedir para o monte sair do lugar, ele sai, mas eu não tenho fé de orar para essa garrafa mudar de cor. Se eu quiser que essa garrafa mude de cor, eu vou ter que lixar ela, comprar uma tinta especial e pintar. É ou não é verdade? É um processo.
Tem coisas que vão acontecer agora e já estão acontecendo agora na tua vida. Diga: eu recebo. Mas tem coisas que é um processo. Tem coisas que você vai ter que plantar, que você vai ter que continuar plantando, se manter fiel para que o milagre aconteça. Deus sempre responde a oração, mas Deus só responde com um propósito. Ele tem um propósito de mudar a história da sua vida. Ele tem um propósito de fazer isso que é impossível. Pensa em algo impossível que você está pedindo para Deus. Esse algo impossível, Deus quer fazer se tornar possível na tua vida. Diga glória a Deus. Agora, você tem que continuar fazendo o quê? Fiel, orando, fazendo a vontade de quem? De Deus. Amém, pessoal? Vamos ler agora do 18 ao 22. Diz assim, olha só, vamos ver qual vai ser a quarta lição que a gente aprende com Zacarias e Isabel. Perguntou-lhe Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás o quê? Mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Diga glória a Deus. E o povo esperava, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Olhe para mim, Zacarias fez o que todos nós também faria. Como que eu vou saber disso? Como que vai acontecer isso se eu já sou velho e a minha esposa avançada em dias? Ou seja, humanamente falando, não tem o quê? Não tem jeito. Como que nós vamos mudar de vida? Como que vai acontecer? Como que meu familiar vai sair das drogas? Como que meu familiar vai sair do presídio? Como que minha família vai mudar? Como que eu vou ser curado? Todo mundo que teve essa doença morreu. Só que Deus, quando eu e você cremos, Ele foge da lógica e nos abençoa. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Amém? Abra lá, coloca para nós lá a quarta lição que nós aprendemos. Olha só, preste atenção. Quarta lição: não deixe os seus pensamentos duvidar da promessa de quem? Se Ele prometeu, vai acontecer. Diga: vai acontecer. Amém? Se Ele prometeu, vai acontecer. O problema é que nós queremos saber como. Zacarias, por ele fazer isso, ele ficou mudo. E quantas são as pessoas que vêm na igreja e estão muda? Espiritualmente falando, ela está muda. Ela não tem nada para falar, porque ela duvida do que o pastor fala. Ela duvida das coisas que Deus está falando. Entra por um ouvido e sai pelo quê? Pelo outro. Ela fala: o pastor fala que minha família vai mudar, porque ele não conhece a minha família. Ele fala que meu filho vai mudar porque ele não conhece o meu filho. Ele fala que a minha vida vai mudar porque ele não sabe o que eu estou passando. Eu sei, eu que sei da minha vida. Ei, eu posso não saber o que você está passando, mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor que deu a vitória para Zacarias e Isabel, é o mesmo Deus que está aqui hoje fazendo você ouvir essa palavra. Diga glória a Deus. Ele está fazendo você ouvir essa palavra. Sabe, ele saiu, Zacarias saiu mudo, porque Zacarias duvidou. Será que você não tem duvidado da palavra de Deus? Será que você não tem duvidado do que Deus tem falado para você? Será que você não está assistindo essa pregação desacreditado, achando que para você não tem mais jeito, achando que para você não dá mais? Será que você não está aqui hoje na igreja pensando em sumir, porque achando que o teu sonho não vai se realizar? Ei, o teu sonho vai se realizar. Diga glória a Deus. Diga assim: o meu sonho vai se realizar. Amém, pessoal? Em nome de quem? Continuando, no 23 diz assim: sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu
e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Ou seja, Deus fez que ela concebesse e desse à luz para que tirar aquela vergonha da vida dela. Hoje é uma opção não ter filho, naquela época era vergonha não ter filho. Então ela, por 5 meses, ela não falou nada para quem? Para ninguém, porque senão iam falar que ela estava o quê? Estava doida. Porque as coisas de Deus, às vezes as pessoas que estão lá fora não vão conseguir discernir disso. Se você falar que tua casa vai mudar, talvez o teu familiar dê risada de você. Se você falar que tua vida vai mudar, talvez pessoas vão convencer você ao contrário, vão mostrar para você a realidade. Era o que ia acontecer com ela. Se Zacarias saísse dali falando, e eles contassem para toda a vizinhança que ela ia engravidar, as pessoas iam fazer o quê? Iam rir dela. Se você falar do teu sonho para as pessoas vão rir de você. Só que eu quero dizer uma coisa para você: quem não sonha morre de inveja de você que é um sonhador. Quem não crê, quem não acredita, morre de inveja de ver a tua fé, de você sair da tua casa, mesmo com luta, mesmo passando momentos difíceis, e você está crendo. As pessoas não suportam ver essa fé em você. Então a quinta coisa que a gente aprende, coloca para nós aí a quinta e última lição que nós aprendemos: Deus honra os seus filhos no momento certo. Deus honra os seus filhos no momento certo, e tira a vergonha e dá a honra. Diga glória a Deus. Ei, pastor, não aconteceu na minha vida aquilo que eu quero. Sabe por quê? Não é o momento certo. Deus não se engana. Às vezes a pessoa fica: meu vizinho foi abençoado, eu não fui. A bênção que era para mim foi para ele. Não, Deus não se engana, Deus não erra, pessoal. Pode ninguém lembrar de você. Se você está fazendo a vontade de Deus, Deus ele se lembra sempre de você. Amém, pessoal? A Bíblia fala que o nosso nome está marcado na mão de Deus. Ele marcou o nosso nome na mão dele para nunca se esquecer de nós. O problema é que às vezes nós não tomamos posse da bênção, nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós, ou o nosso sonho não se realiza, porque nós não sabemos esperar o propósito de Deus. Nós não sabemos esperar a hora certa. A gente vive querendo as coisas para ontem. Eles podiam ter desistido, porque eles eram íntegro, fiel, temente a Deus. Eles andavam irrepreensivelmente, mesmo não acontecendo aquilo que eles sempre estavam pedindo, que era o quê? Um filho. Mesmo não realizando o sonho deles, eles continuaram firmes. E veio o filho quando ela já era avançada em dias. Veio o filho quando todo mundo achava que ela não ia ter mais. Deus foi lá e colocou a mão. Quando acaba as forças minha e sua, entra a força de Deus. Deus vai te honrar. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai tirar essa vergonha e vai te dar no lugar dessa vergonha dupla honra. Quem quer ter uma vida abençoada? Você quer? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.